Vamos para a próxima, então. Aspectos constitucionais do direito coletivo do trabalho. Para fazer a palestra, chamo o Dr. Carlos Eduardo Oliveira Dias. Ele é juiz do trabalho. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que fico muito satisfeito de estar aqui, mais uma vez, nessa cidade muito agradável, de Ribeirão Preto, especialmente tendo a oportunidade de participar de um evento como esse, uma plateia extremamente qualificada e, sobretudo, para falar de um assunto da mais alta relevância, que está relacionado aos chamados aspectos constitucionais do direito coletivo do trabalho, um assunto que, como nós podemos observar e poderemos observar a partir desse nosso diálogo, é um assunto da mais completa atualidade e relevância. Faço um agradecimento especial à organização do evento, cumprimento a doutora Thais, que está aqui me acompanhando nesse painel, e quero dizer que, para começar, eu tenho que invocar um poema que, não exatamente um poema, mas uma frase que, curiosamente, li essa semana, do Bertolt Brecht, que diz assim: aquele que não conhece a verdade é simplesmente o ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Por que eu estou invocando o poeta e dramaturgo alemão para abrir esse tema? Porque, ao se falar do modelo constitucional do direito coletivo brasileiro, muitas pessoas, acredito que propositadamente, e aí invoco mais uma vez aquilo que foi falado por Brecht na sua manifestação, acabam ocultando o verdadeiro sentido das coisas. Então, procura-se consolidar uma ideia como se fosse algo já definido, a partir de concepções nem sempre fundadas na realidade, e, consequentemente, formam-se com isso juízos de valor equivocados. Como diz Brecht, alguns podem ser ignorantes, mas outros, com certeza, beiram a delinquência, porque fazem isso de maneira propositada e ignoram completamente o fundamento de determinados institutos. Nesse contexto, eu quero fazer uma referência à conformação do modelo de relações coletivas de trabalho brasileira, que foi estabelecido, como todos sabemos, a partir da década de 30. E ali, justamente iniciando-se por força do chamado governo revolucionário de Getúlio Vargas, logo após a Revolução de 30, seguiu-se um período que foi, na realidade, um período complexo, embora muito se procure simplificar a respeito disso. Getúlio teve basicamente 3 períodos. O período inicial, em que ele foi chefe do governo revolucionário, que assumiu a partir da Revolução já mencionada. Um segundo momento em que ele foi presidente constitucional, eleito indiretamente, por certo, mas conforme as regras estabelecidas na Constituição, e em seguida o período, sim, aí sim, de ditadura, que começa em 1937 e vai até 1945. E aí vem o primeiro dado importante, né, porque normalmente se associa o modelo constitucional brasileiro, o modelo de relações coletivas de trabalho brasileiro, apenas e tão somente às características ditatoriais do governo de Getúlio. Mas Getúlio não foi apenas um ditador, ele foi um ditador num período relevante do seu governo, mas antes disso não era ditador. E depois voltou ao poder pelas vias eleitorais, legítimas. Mas o fato é que, ao longo desse período de cerca de 15 anos, que foi representado aí por este governo inicial dele, né, nas 3 fases que eu citei, ele então estabeleceu as bases regulatórias das relações de trabalho, não apenas no plano coletivo, mas, sobretudo, também no plano individual, gerando aquilo que nós chamamos de padrão CLT de regulação normativa. Um dado importante também, que costumeiramente é tratado com certo desprezo, e, mais uma vez, digo, né, com um desprezo, a meu ver, intencional, proposital, é que, embora haja muita divergência sobre quais seriam as motivações de Getúlio Vargas para estabelecer o modelo regulatório como brasileiro, interventivo tanto no plano individual como também no plano coletivo, uma das razões fundamentais para isso
foi permitir que o Brasil ingressasse em um processo de industrialização da sua economia. O Brasil, até então, era um país eminentemente agrário, recém-saído da exploração da mão de obra escrava, portanto, havia um incipiente mercado de trabalho livre, e a inserção de um modelo de regulação, como é o brasileiro, como foi na sua origem e permanece parcialmente o brasileiro, teve um papel decisivo no processo de industrialização do país, porque, efetivamente, se assim não ocorresse, o Brasil teria ficado extremamente atrasado em termos de incremento do seu capitalismo, que já é um capitalismo tardio, como bem diz o professor João Manuel Cardoso de Mello, mas que, se não tivesse assim ocorrido, ele estaria num plano muito inferior. Então, este aspecto é de extrema relevância, porque, como eu disse, há uma certa simplificação quando se trata desse tema, e procura-se atribuir toda a construção do modelo regulatório brasileiro apenas e tão somente focado nos seus aspectos negativos, sobretudo naquilo que se caracteriza como ditatorial. Mas, fundamentalmente, este processo teve uma relevância muito grande para o próprio crescimento do país, tanto assim que, ao longo deste período e nos subsequentes, foi um momento de grande incremento na produção industrial, inclusive na criação das indústrias e a sua consolidação no Brasil. Bem, caracteristicamente, o modelo regulatório ali estabelecido, e que, em linhas gerais, é o que até hoje vigora, é um modelo, como sabemos, regulado. É um modelo de regulação pública de caráter normativo. O que significa isso? Esse modelo ele dá um espaço reduzido, na sua origem, à negociação coletiva, porque, efetivamente, as características assimiladas pelo sistema desde a origem, com uma grande intervenção do Estado na articulação, na organização sindical, desde a criação do sindicato até todo o seu desenvolvimento no curso aí da atividade que ele se propõe, não há muito espaço para a negociação coletiva. A negociação coletiva ela tem um papel extremamente limitado e é realizada apenas de maneira suplementar, sobretudo naquilo que se convencionou chamar data base da categoria. Uma expressão que até hoje é utilizada, embora já tenha perdido sentido ao longo da história. No plano da organização sindical, um sistema rígido que exigia não apenas o registro, mas o próprio reconhecimento sindical como pressuposto para sua validade, daí vem aquela ideia tradicional da expedição de uma carta sindical como pressuposto para que o sindicato existisse e pudesse exercer as suas atribuições constitucionalmente previstas. Isso já me refiro à Constituição de 1937, que foi exatamente a Constituição que consolidou juridicamente o Estado Novo, e, ao mesmo tempo, a cobrança compulsória de uma contribuição, então tratada de imposto sindical, porque justamente tem essa característica impositiva como forma de custeio de todo o sistema sindical, seja no plano da organização de empregados, seja no plano da organização de empregadores. E fechando o tripé desse contexto, nós temos a instituição da Justiça do Trabalho, que aparece em 1932 como um órgão administrativo, vai ingressar no Poder Judiciário apenas em 1946, portanto, há 70 anos, e que tinha um papel fundamentalmente regulador, não apenas dos conflitos individuais, como também dos conflitos coletivos. Os chamados dissídios coletivos, na essência, serviam como instrumentos de interdição das demandas que pudessem ocorrer no plano das relações coletivas de trabalho. Então, era um modelo totalmente estruturado para manter um controle efetivo da atividade sindical e das atividades relacionadas à organização dos trabalhadores dentro de uma lógica, como se diz, tipicamente corporativista. Isso é inegável e, efetivamente, não se pode negar este fato, sobretudo porque o corporativismo exercia uma influência muito grande, não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Não é demais nós lembrarmos que ele também influenciou Portugal, Espanha, aqui na América, Argentina, e, claro, os seus dois maiores expoentes, Itália e Alemanha, mas que adotaram vertentes aí muito mais sangrentas e muito mais catastróficas para a humanidade. Não que as outras não tivessem sido, foram, obviamente, mas esses dois exemplos negativos são os mais gritantes. O fato é que este modelo
por razões extremamente complexas, é um modelo que permaneceu, mesmo quando o Brasil se reconstitucionalizou em 46, uma Constituição razoavelmente democrática, com participação popular muito abrangente, permaneceu durante a ditadura militar de 64, e nesse período a ditadura se apropriou dos instrumentos repressivos do modelo getulista para acentuar a repressão às organizações sindicais, inclusive ao direito de greve, e também sobrevive à reconstitucionalização que acontece em 1988. Claro que a Constituição de 88, já fundada num regime democrático ou de redemocratização que ocorre a partir de 1985, e com participação muito intensa de vários segmentos da sociedade na chamada Assembleia Constituinte eleita em 1986, essa Constituição assimila toda a lógica do conhecido constitucionalismo social, que é uma tendência que surge no início do século XX em alguns países, como, por exemplo, na Alemanha, de Weimar, antes, portanto, da Segunda Guerra, e na Constituição mexicana, e que se dissemina em boa parte da Europa depois da Segunda Guerra. A Constituição de 88 ela assimila essa lógica e, pela primeira vez em toda a história constitucional brasileira, destina capítulos expressivos tratando dos direitos trabalhistas no contexto do que ela mesma nomina direitos sociais. Então, esse processo foi um processo extremamente importante e talvez, à época, nem nos dessemos conta da relevância disso, porque este fenômeno, que poderíamos chamar de constitucionalização dos direitos sociais, acabou sendo um fator que interditou parte das medidas flexibilizantes que foram a surgir nos anos 80 no Brasil. Mas a isso eu volto em seguida. O que fez a Constituição de 1988? Ela efetivamente assegurou aquilo que antes só estava previsto na Constituição de 34, e ainda assim sem aplicação concreta, que é o princípio da liberdade sindical. Estabeleceu a possibilidade de os trabalhadores e empregadores se organizarem em sindicatos, criarem sindicatos, extinguirem sindicatos, a liberdade de cada um se filiar a um sindicato, que também pode se organizar autonomamente, sem nenhuma interferência do Estado, rompendo aquele ciclo efetivo que havia se iniciado em 1931, com a chamada Lei de Sindicalização, que foi o primeiro ato histórico de regulamentação sindical que nós tivemos na nossa história. E a Constituição afirma categoricamente a liberdade sindical associada à autonomia dos sindicatos, porém, justamente como um sintoma da grande concertação política que acabou sendo a Assembleia Constituinte de 86, ela preserva alguns institutos que são absolutamente anacrônicos dentro do próprio modelo de estruturação sindical. Fundamentalmente, a unicidade impositiva, a divisão por categorias, a contribuição compulsória e o poder normativo da Justiça do Trabalho. Fundamentalmente, os 4 aspectos que que eram característicos do modelo corporativo e que ficaram com sobrevida até então. Eu nem vou me referir aqui à representação classista, que foi mantida pela Constituição de 88, mas ela foi extinta 11 anos depois. Então, isso acabou não tendo tanta relevância, mas durante esse período serviu efetivamente também como um aparato de controle dentro da estrutura da Justiça do Trabalho. Mas os outros 4 elementos, que até hoje sobrevivem, eles representam uma grande contradição com essa ideia principiológica da liberdade sindical, que é exatamente o fato de que a liberdade sindical, enquanto princípio, segundo as diretrizes estatuídas pela Organização Internacional do Trabalho, não admitiria um nível intervencionista dessa natureza. Em contrapartida, a Constituição reconheceu também o livre exercício do direito de greve e também reconheceu, e eu estou falando aqui apenas no plano coletivo, não me atendo aos direitos individuais, obviamente, em função do tema que me foi dado e a limitação de tempo. Também o reconhecimento da negociação coletiva como um dos pilares efetivos do sistema de relações de trabalho. Isso também não é nenhuma novidade, já que o direito à negociação coletiva é efetivamente um dos direitos fundamentais do trabalho, assim reconhecido em convenções como a 151 e a 154 da Organização Internacional do Trabalho,
e também reconhecida como um dos princípios fundamentais por uma declaração da própria OIT de 1998. O fato é que este modelo, confrontado com a tendência chamada neoliberal, a que o Brasil se associou nos anos 80 e 90, acabou gerando um processo de graves críticas, no sentido, sobretudo, de se tratar um modelo altamente intervencionista e que comprometeria, segundo esta lógica, a dinâmica das relações produtivas. Usando uma expressão mais proximamente utilizada, estaria engessando demais o crescimento econômico. E as relações de trabalho que surgem desde então seriam relações mais dinâmicas e, portanto, mereceriam uma flexibilidade um pouco maior. Nesse contexto, houve uma série de investidas no sentido de se mudar o modelo de regulação trabalhista. Mas, curiosamente, pouco se investiu no sentido da mudança dos paradigmas de organização sindical. A grande investida que se fez a partir dos anos 90 no Brasil foi a tentativa de desconstrução dos direitos individuais. E basicamente por duas vias. A primeira, a via da flexibilização normativa, a inserção de normas jurídicas alterando dispositivos da CLT e aí permitindo que se saísse daquele modelo tradicional de contrato de trabalho. Alguns exemplos: contrato a tempo parcial, mais uma modalidade de contrato de trabalho por prazo determinado, suspensão do contrato de trabalho, algumas iniciativas pontuais, sobretudo aí da metade da década de 90 para frente, que foram tentativas de se criar situações alternativas de regulação do trabalho, repito, desconstruindo o modelo tradicional estabelecido pela CLT. E, ao mesmo tempo, e o mais importante, uma ampla tentativa de flexibilizar direitos por via da negociação coletiva. E, para isso, uma grande contribuição da Justiça do Trabalho, que, à falta de uma regulamentação normativa sobre o tema, passou a estabelecer, de modo aleatório, a meu sentir, os critérios para esse tipo de prevalência, a tal prevalência do negociado sobre o legislado. Do início da década de 90 até meados da década de 2000, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio das suas súmulas e orientações jurisprudenciais, como vocês dizem aqui no interior, porque Campinas não é interior, né? Aqui é interior, Campinas não, né? Porque lá tem a placa, né? Capital e interior. Então a gente sabe que Campinas não é interior. Como vocês dizem aqui no interior, o TST abriu a porteira da flexibilidade negociada, né? E com isso, consequentemente, passou a admitir, para vários dos assuntos relacionados à temática das relações de trabalho, a negociação coletiva, inclusive com um sentido precarizante. E o que acontece a partir disso? Nós vamos ter, ao longo desses 15 anos, uma intensificação no processo de negociações coletivas em sentido de precariedade. Negociações coletivas que se voltaram a reconhecer que o que estava previsto na legislação poderia ser substituído por mecanismos autocompositivos. Chegou-se até a ter uma iniciativa concreta de um projeto de lei reconhecendo-se isso na CLT de modo expresso, o famoso artigo 618, que seria alterado se não houvesse uma mobilização forte da sociedade em sentido contrário. O fato é que os ventos políticos foram mudando no Brasil e, a partir daí, o TST mudou a sua orientação. E, desde 2005, além de não mais reconhecer novas hipóteses de flexibilidade trabalhista pela via de negociação, passou a, inclusive, revogar súmulas que antes assim entendiam. Isso não é um valor absoluto. O TST acabou, até recentemente, reconhecendo outras situações, como a famosa jornada de 12/36, também objeto de decisão recente do Supremo, num outro contexto, mas não efetivamente parou de vez esse processo. Estancou, diferentemente do que vinha sendo feito ao longo dos 15 anos antecedentes, e passou, a partir de então, a reconhecer menores possibilidades de incremento de negociações coletivas redutoras de direitos estabelecidos em lei, não é? Ou seja, criou-se um processo reverso de
prevalência do negociado sobre o legislado, estabelecendo, portanto, que a negociação coletiva só poderia suplantar o que está previsto em lei em determinadas situações, em determinadas condições. No entanto, de novo, os ventos políticos acabam mudando e, mais uma vez, esse assunto volta à baila. E vem num contexto em que se propõe temerariamente essa discussão, sem qualquer debate complexo com a sociedade. Aliás, fala-se tanto em reforma trabalhista, mas até o momento o governo federal não explicou o que significa para ele essa tal reforma trabalhista. Simplesmente nós supomos, a partir de manifestações que têm ocorrido, que podem ser num ou outro sentido, mas as trapalhadas são tão grandes que até o que se diz num dia é desdito no outro dia. Faz uma medida provisória e depois disse que não era bem aquilo, que a versão que foi publicada foi incorreta. Portanto, a meu ver, o que transparece é que há uma nítida desorganização e desarticulação no sentido de se estabelecer o que seria essa reforma trabalhista. O que não é de se surpreender, porque nós estamos lidando com um governo cuja legitimidade é bastante questionada, que não tem nenhuma interlocução social, tem uma interlocução fundamentalmente estabelecida com cúpulas de partidos políticos, também de honorabilidade questionável, e que trabalham fundamentalmente à base da fisiologia. Então, essa realidade nos preocupa demais, sobretudo porque, repito, faltam-nos paradigmas objetivos para tratar de maneira mais coordenada dessa temática. Eu vou me encaminhando para o final, mas eu vou fazer apenas algumas considerações mais que me parecem relevantes. Nesse contexto, há alguns aspectos que não podem ser desconsiderados. Ao se falar de reforma trabalhista, não se poderia deixar de lado uma discussão séria e serena da necessidade de reformulação dos paradigmas de organização sindical. Eu acabei de fazer uma síntese histórica, e dentro do limite do possível aqui, nós procuramos evidenciar que as características do modelo de organização sindical brasileira, embora tenham evoluído bastante em relação àquilo que foi estabelecido na década de 30, ainda tem alguns pilares que nos remetem àquela época. É evidente que nós temos hoje sindicatos que atuam de maneira livre, eficiente e bastante dedicada, porém, muitos dos sindicatos que nós temos, a maior parte, infelizmente, ainda não tem um grau de representatividade que os permita o exercício pleno da autonomia da vontade, como se pressupõe nesse modelo de negociação coletiva que é proclamado. Qual é o grande receio de um modelo como esse? É justamente o fato de termos uma organização sindical contraditória, absolutamente dogmatizada e estruturada em preceitos que não correspondem efetivamente à vontade da maior parte dos representados. E isso pode gerar, e nós que atuamos na Justiça do Trabalho, magistrados, advogados, sabemos que cotidianamente nos defrontamos com casos assim, em que o resultado de uma negociação coletiva não representa aquilo que a categoria efetivamente quer. O segundo ponto que é relevante é que, ao contrário do que se tem dito, isso não tem capacidade autônoma de mudar a economia do país, e muito menos de criar empregos. Tem gente que gosta do Senhor dos Anéis, né? Não é minha literatura preferida, mas alguma coisa de útil ali se tira. O Gandalf, que é um grande sábio, ele diz o seguinte: para olhos tortos, a realidade pode ter um rosto desvirtuado. E ele tem razão, né? Porque, veja só, como se pode criar emprego pela simples flexibilidade da legislação trabalhista, se a criação de empregos é um problema macroeconômico que depende de fatores estruturais e de uma questão relacionada à organização da economia, que não pode ser rentista, e de fatores externos? É mágica? Não é mágica. Aí eu volto a lembrar do Brecht. Se as pessoas sabem que estão falando bobagem, isso é um crime, porque estão enganando as pessoas. Porque, efetivamente, não se constrói um modelo econômico diferenciado apenas com a mudança do sistema de organização do trabalho. E basta para isso, não precisa ir nem longe demais, basta olhar para a nossa própria economia. Os períodos de maior flexibilidade trabalhista de toda a história, que foram exatamente dos anos 90 a meados da década de 2000, o Brasil teve os piores índices de desemprego da sua história. Não é agora a pior crise de desemprego.
ela estava lá, as pessoas se esqueceram disso. Em meados da década de 90, até o final da década de 90, o número de desempregados era muito maior. Além do mais, a criação de postos de trabalho, ela suplantou em 10 vezes o que se teve no período anterior, a partir dos anos 2000. Logo, não é maior ou menor flexibilidade do direito do trabalho que faz com que se criem mais empregos ou que se criem condições mais competitivas. Efetivamente, o que faz mudar a conotação do mercado de trabalho é a mudança no paradigma econômico. Portanto, já concluindo, essa questão do modelo de organização sindical é um ponto fundamental a ser debatido quando nós tratamos de relações de trabalho. Não é possível se discutir de modo irresponsável e de maneira enganosa, e, mais uma vez citando Brecht, de maneira criminosa, a questão de reforma trabalhista como se ela fosse um resultado, aliás, como se fosse o remédio essencial para que a economia pudesse crescer. E eu concluo de vez, né, defendendo efetivamente o modelo de regulação pública do trabalho que o Brasil adotou, pensando na necessidade de se fazer um debate sério, responsável, sobre uma reforma sindical, e eu evoco uma música da Legião Urbana do longínquo ano de 1986. No disco 2, a Legião cantava uma música chamada Fábrica. E Renato Russo, assumindo as vozes de um operário, dizia assim: o céu já foi azul, mas agora é cinza. O que era verde aqui já não existe mais. Quem me dera acreditar que não acontece nada. De tanto brincar com fogo, que venha o fogo então. É isso que eu tenho a dizer para todos, no sentido de que, se houver uma tentativa de reforma trabalhista que não ouça efetivamente os demandos da sociedade, estão brincando com fogo. Que venha o fogo então. Obrigado. Agora sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Carlos, que, como sempre, nos brinda com grandes ensinamentos. Gostaria de agradecer ao sindicato pelo convite em compor a mesa e agradecer a presença de todos. Muito obrigada.